aqui nós vemos essa passagem que nos fala sobre a ressurreição, o corpo de Jesus, após a morte, após sepultamento, após ali a crucificação, ele tinha sido envolvido lençol e tinha sido colocado num sepulcro onde foi removida uma grande pedra. Uma grande pedra foi removida para selar aquele sepulcro, e aquela pedra estava ali, entre as moças, entre essas 3 mulheres e o corpo de Jesus. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ela logo cedo de manhã, domingo de manhã, elas tomaram consigo, ali algumas especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Mas no caminho, elas se depararam com uma grande situação. No caminho, elas pararam e pensaram: está o corpo, mas entre o corpo e o que nós queremos fazer, existe uma grande pedra. E a pergunta foi: quem irá remover essa grande pedra? Como será possível remover essa pedra? Temos que lembrar que esse sepulcro foi um sepulcro novo, onde o corpo de Jesus foi colocado, e os judeus mandaram também colocar ali soldados para guardar aquele túmulo, aquele sepulcro, e também foi colocado um selo que não poderia ser removida aquela pedra, e também os guardas. Então, além dos guardas, além de um selo que era um lacre, que ninguém poderia mover aquele selo, se não estaria sendo desobediente ali ao Império Romano. Agora a questão daquelas moças: quem irá remover aquela pedra? É sobre isso que iremos ministrar nessa noite, sobre esse problema no meio do caminho, uma grande pedra que precisava ser removida. E aqui que entra a questão, quando a nossa fé é maior que a razão. Então, pela razão, pela lógica, não tinha nenhuma possibilidade humana daquela pedra ser removida. A história, os historiadores dizendo que essa pedra era tão grande, tão pesada, que era necessário pelo menos 20 homens do exército para mover, para poder retirar aquela pedra. Era uma pedra muito pesada. As pessoas calculam que era quase 2.000 quilos, ou seja, 2 toneladas de pedra para ser removida. E aqui a história fala de 3 mulheres para remover uma grande pedra, Mas diz que mesmo elas no caminho, mesmo vendo a impossibilidade humana de remover aquela pedra, elas não pararam pelo caminho. É sobre isso que o Espírito Santo quer falar conosco quando nos deparamos com grandes obstáculos, Quando os grandes obstáculos aparecem diante daquilo que nós queremos realizar, daquilo que nós queremos focar. Aquelas moças tinham um foco, elas queriam estar ali e poder ungir, limpar, preparar o corpo. Elas sabiam como Jesus foi maltratado naquela cruz, como o corpo dele foi todo ensanguentado. Agora elas queriam ungir o corpo, mas além de estar num sepulcro fechado por guardas, ainda estava selado. Mas o grande problema era aquela pedra. Mesmo que não tivesse aquele selo, mesmo que não tivesse os soldados, como seria removida aquela grande pedra por 3 mulheres? Então existia algo totalmente impossível na razão. Mas é sobre isso que o Espírito Santo quer nos mostrar, que há muitas coisas que a nossa razão, que a lógica, que a matemática, que a ciência vai dizer é impossível. Não tem possibilidade alguma dessa grande pedra, ou seja, desse grande problema, desse grande obstáculo, sair da nossa frente, ser removido. Não temos como passar, não temos como ultrapassar. Existe um grande obstáculo. Talvez você tenha se deparado com grandes obstáculos, há grandes pedras que precisam ser removidas, e você está entendendo que por meio dessa palavra não há possibilidade alguma na força humana remover aquela pedra. Mas vemos que essas moças continuaram agindo, ou seja, elas venceram ali a razão, elas venceram o medo, elas venceram a preocupação, A Bíblia diz que não devemos andar preocupado nem ansioso com coisa alguma. Jesus falou que quando vivemos ansioso e preocupado com as coisas, aquilo que é de Deus não é acrescentado à nossa vida. A Bíblia fala que os gentios vivem preocupados e ansiosos. Mas a ansiedade e a preocupação não poderia mover aquela pedra. Ou seja, é se preocupar, é ocupar a sua mente com
ficar com a sua mente preocupada no detalhe, no problema, na situação, aí entra o medo, aí entra a lógica e não entra a fé. E aí muitas pessoas pelo caminho, quando se deparam com um grande problema, que elas fazem? Elas desistem, elas voltam atrás, elas veem a impossibilidade e diz: não, onde que eu estava com a cabeça? Como que eu pensei que isso era possível? Como que eu achei que eu ia conseguir ultrapassar? Como que eu vou alcançar meu objetivo? Como que agora eu vou concluir aquilo que eu tanto sonhei, aquilo que tanto esperava? Agora não tem mais saída, agora não tem lógica alguma. Nesse momento não tem como a minha empresa prosperar, neste momento não tem como eu pensar em coisas boas, neste momento não tem como eu sonhar, neste momento não. Há muitas pessoas assim, porque estão vendo apenas uma grande pedra. Mas eu quero te dizer que quando a gente crê, quando a nossa fé é maior que a lógica, quando a nossa fé é maior que o obstáculo, amém? Quando a nossa fé é maior que o obstáculo, vamos dar lugar para Deus agir. A Bíblia diz que assim que elas chegaram, elas se depararam com o quê? Aquela pedra tinha sido removida. Eu quero te dizer que não foi a força humana que removeu aquela pedra. Não foi aquelas 3 mulheres, não foi também o pensamento positivo, não foi o esforço humano, não foi a dedicação, não foi mesmo as suas orações, não foi mesmo as suas condutas, nada disso. Elas chegaram lá e foram surpreendidas, porque aquela grande pedra tinha sido removida. Eu quero te dizer que assim é o agir de Deus, aonde o homem não tem mais como fazer, onde o homem não tem mais como, com a sua força, mover aquele obstáculo, mas ele apenas crê. É necessário a gente crer, é necessário a gente continuar andando nesse caminho, é necessário a gente sem olhar para trás, sem desistir, sem desanimar. Continue crendo nas promessas de Deus, continue crendo nos sonhos que Deus já tem colocado no seu coração, continue crendo nos objetivos que Deus vai realizar na sua vida. Aquilo que já colocou no seu coração vai acontecer. Há uma grande pedra. Fique tranquilo, não será a sua religiosidade, não será o seu esforço, mas será a fé. A diferença da fé com a razão. Amém? A razão ou a religiosidade, ela mostra o homem com o seu esforço tentando remover. Então o homem com a sua religiosidade, ele pega aquela pedra e tenta com toda a sua força querer remover aquela pedra. E aquela pedra não sai do lugar. Agora o homem com fé, ele é ciente que quando ele tem fé, não é a força dele que remove os obstáculos. Quando o homem tem fé, ele sabe que é a força de Deus que remove os obstáculos. Essa é a diferença entre a religiosidade e a fé. Essa é a diferença entre o esforço humano de querer fazer as coisas para Deus e a fé que diz que Deus faz todas as coisas. Deus quer te mostrar por meio dessa passagem que aquelas moças agiram por fé, não foram pelos seus esforços. Seus esforços era inútil diante daquela adversidade. Talvez você tenha tentado fazer tudo com a sua força, com o seu esforço, e agora Deus está te falando por meio desse vídeo que é necessário agora você crer, além da sua lógica, além da razão. É a fé contra o esforço humano. O esforço humano, eu me esforçando para resolver, para conquistar. Então o esforço humano me leva a acreditar em mim mesmo, me leva a acreditar que eu tenho força, que eu consigo remover aquela situação, que se eu me esforçar eu vou ter êxito, eu vou ser bem sucedido. Mas a fé diz: olha, a minha força é limitada, a minha força não é suficiente para remover esse obstáculo, mas eu creio num Deus todo-poderoso, mas eu creio num Deus de provisão, mas eu creio num Deus que me ama, independente do meu esforço, independente da minha vida. Ele me ama porque ele é um Deus de amor, e Deus está te falando que há certas pedras que você jamais vai conseguir remover. Uma delas é o pecado. A grande pedra é o que nos separava do próprio Deus. O pecado nos afastou de Deus. O pecado era essa grande pedra que me separava. O pecado me leva à morte. Então do outro lado desse púlpito posso tipificar que eu estava separado de Deus por uma grande pedra, a pedra chamada pecado. Eu não consigo deixar de pecar. Eu não consigo parar de fazer tudo aquilo que os meus maus pensamentos ou meu coração deseja, porque o homem, ele é pecador. O homem, ele faz
qualquer pessoa. Eu não estou dizendo apenas de alguém que usa droga, alguém que rouba, alguém que vive numa vida de mentira. Não, estou falando de todo ser humano. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então o homem, por causa do pecado, ele se separou de Deus. Existe uma grande pedra, e essa pedra não é porque você decide de um dia para a noite parar de fazer certas coisas que você vai remover aquela pedra. A força humana não consegue remover essa pedra, mas eu quero te dizer que Deus proveu o meio de remover essa grande pedra, e esse meio foi o sangue de Jesus, foi o derramar do sangue de Jesus naquela cruz. Jesus se fez pecador por nós, Jesus pagou um alto preço para remover aquele obstáculo, aquela separação do homem para com Deus foi removida, porque Jesus ressuscitou, Jesus veio para a terra aqui para fazer isso, pagar um alto preço, porque ele falou, olha, o esforço humano, a religiosidade, as condutas não são capazes de limpar o homem, não é capaz de santificar o homem, não é capaz de levar o homem ao céu. Sim, o homem não é capaz de ir ao céu, a não ser por meio de Jesus. Então Jesus removeu essa grande separação, ele removeu essa grande pedra. Jesus está te dizendo agora, por meio desse vídeo, ele ressuscitou, e o que te separava de Deus, amém? Não pode ser removido por esforço humano, mas a boa notícia é que Jesus já removeu, aquela pedra já foi removida. Aquelas moças, quando chegaram ao sepulcro, elas não tiveram mais que remover aquele obstáculo, porque Jesus ressuscitou. O anjo aparece e diz, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive e vive para sempre? Amém? Jesus está vivo, Jesus removeu o grande obstáculo, aquilo que nos separava de Deus. Hoje o Senhor está te dizendo que nada mais pode te separar do amor de Deus, basta você crer. Agora é por fé. Essas moças agiram de fé para poder se aproximar e para poder enxergar com seus olhos espirituais aquilo que a lógica, aquilo que a razão, aquilo que a ansiedade, aquilo que o medo colocar um grande obstáculo, uma separação, foi removido quando elas se moveram por fé. Se você se mover por fé, grandes obstáculos serão removidos. Tudo é possível aquele que crê. Basta você crer que Jesus te ama, basta você crer que a pedra já foi removida, basta você crer que Jesus naquela cruz declarou, está consumado. Então é o momento de você andar por fé, é o momento de você crer que Ele vai remover todos os obstáculos, toda a separação, tudo aquilo que se colocar na sua frente, que você não tem capacidade de tirar. Fique tranquilo, meu irmão, fique em paz, minha irmã. O próprio Deus vai remover, o próprio Deus vai te conduzir, o próprio Deus vai te revelar o poder que há na fé no nome de Jesus. Não será mais por sua força, mas será por fé, será na fé no nome de Jesus. O Senhor proveu, o Senhor removeu, o Senhor tirou aquela grande pedra. Era impossível para 20 homens forte remover ali 2 toneladas de pedra. Imagina 3 mulheres, seria totalmente impossível, mas elas não pararam pelo caminho. O Senhor manda te dizer, não pare pelo caminho, não pare de crer nas promessas de Deus, não pare de crer nos milagres de Deus, não pare de crer no sobrenatural de Deus, não pare de crer na graça de Deus, não pare de crer que Deus tem o melhor para ti, para tua casa, para sua família. Não é tempo de você olhar para as más notícias, não é tempo de você se questionar, não é tempo de você duvidar. Elas tinham tudo para duvidar, elas tinham tudo para se questionar, elas podiam parar e falar, Jesus já está morto, Jesus não tem mais nada a fazer. Há soldados, há um laço sobre aquelas pedras, e aquela pedra é muito pesada, vamos para casa, vamos parar por aqui. Não, elas não pararam, elas continuaram avançando. Vamos ali ver o corpo de Jesus, vamos ali ver a Jesus. Eu quero que você olhe para Jesus nessa noite, amém? Eu quero que você se esqueça um pouco de tudo que está ocorrendo, de tudo que está acontecendo, e que você olhe para Jesus. Quem olha para Jesus experimenta o seu favor, experimenta a sua graça. Essa palavra nos mostra a graça de Deus, essa palavra nos mostra o grande poder de Deus. Aqui nos mostra que o homem, que a mulher, o ser humano só necessita andar por fé, só necessita continuar andando, independente da situação que ele possa estar
está vivendo, amém? Não pare, não permita que ninguém roube a tua fé, não permita que a situação roube a tua fé, porque se a sua fé for maior que a sua razão, sua fé for maior que a lógica, se a sua fé for maior que os obstáculos, se a sua fé for maior que os problemas, você vai ver milagres, você vai ver a mão do Senhor, você vai ver a mão do Senhor removendo aqueles obstáculos. Eu quero te dizer que todo obstáculo que tem se levantado contra a sua vida, se você crer, o próprio Deus vai derrubar, o próprio Deus vai remover aquilo que para 20 homens com muito esforço iam ter que remover uma grande pedra. A palavra do Senhor diz que Deus enviou um anjo, e quando o anjo veio, houve um grande tremor aqui na terra, e aquela pedra rodou, aquela pedra se removeu, aquela pedra saiu da frente, não era mais um obstáculo, amém? Assim será na sua vida, haja por fé no nome do Senhor Jesus, amém? A pedra já foi removida, Ele ressuscitou. Não pare pelo caminho, apenas ande pela fé, amém? Deus irá prover, Ele mesmo vai prover, Ele vai remover essa grande pedra, esse grande obstáculo, amém? Eu quero orar pela sua vida neste momento. Eu quero que você veja esse grande problema na sua frente, amém? Talvez você já tenha tentado por todos os meios e você estava quase desistindo, falando não tem mais jeito, agora acabou, né? O Senhor te diz, não pare, apenas creia, amém? Aquele que crê vê a glória de Deus. Essa palavra nos mostra a graça de Deus, o favor de Deus, amém? Não o esforço humano. O esforço humano ia ter que chamar todos aqueles discípulos, mesmo que chamasse ali os 12 discípulos, mas as mulheres, para puxar aquela pedra, eles não seriam capazes. Tinha soldado e tinha um lacre. Então Jesus falou, não é por força, não é por violência, amém? Tem que crer, querido, tem que crer. Aquilo que é impossível de ser removido, apenas creia. Fala, Senhor, eu coloco diante de Ti, que nada venha impedir a Tua adoração. A Bíblia declara que quando elas chegaram lá, elas foram surpreendidas. Deus vai te surpreender, amém? Deus vai surpreender. Nesse mês, onde as pessoas estão falando que a coisa vai de mal a pior, eu quero liberar essa palavra na sua vida, amém? Na sua vida não, na sua casa também não, amém? O mal não chegará à tua casa, amém? A miséria não chegará à tua casa, a doença não chegará à casa. Tudo aquilo que precisa ser removido, o próprio Deus vai remover, amém? Deus é poderoso, basta você crer. Você é um discípulo de Jesus, amém? Você crê em Jesus. Aquilo que estava também impedindo de você ver o milagre de Deus, se era o medo, se era a ansiedade, se era a preocupação, se era a religiosidade, deixa hoje o Espírito Santo remover da sua vida, amém? O que estava te bloqueando, o que estava impedindo de você ouvir a voz de Deus, o que estava impedindo de você crer num Deus de amor, o que estava impedindo de você acreditar nas promessas de Deus, que seja hoje removida na sua vida, amém? Vamos orar no nome de Jesus. E essa grande pedra, para nós é grande, para Deus não é nada. Para Deus não é nada. Esse problema que você está enfrentando, para Deus não é nada. Esse problema que a tua casa está enfrentando, para Deus não é nada. Esse problema que a tua empresa está enfrentando, para Deus não é nada. Esse problema que esse país está enfrentando, para Deus não é nada. Esse problema que as nações estão enfrentando, para Deus não é nada. Amém? É Deus que vai remover. É Deus que vai remover. Tudo aquilo que nos impeça de ver o milagre de Deus está sendo removido hoje. Amém? Está sendo tudo removido hoje no nome de Deus. Vamos orar. Basta crer. Quem vai fazer a obra é o Senhor. Quem vai remover é o Senhor. Não adianta a gente, vamos orar e empurrar a pedra não vai se mover. Não é a nossa força, é a nossa fé no poder de Jesus. É Jesus que remove a pedra. O que nós precisamos fazer? Apenas orar, apenas glorificar o nome de Deus, apenas crer que aquele obstáculo para Deus não é nada. O que separava o homem de Deus, o próprio Jesus removeu. Amém? O próprio Jesus removeu o que nos separava. Amém? Talvez você se encontre separado desse grande amor. Amém? Talvez você andava bem e os obstáculos, as preocupações, o medo, tantas coisas fizeram você perder o foco. O Senhor te chama para você voltar a andar pelo caminho, andar pela fé, o caminho da fé, na fé do amor que Ele tem por você, pela sua casa, pela sua família, que Ele também vai te surpreender. No final da tua caminhada, você será surpreendido como essas mulheres foram. Aquelas mulheres foram com algo na sua cabeça e vai ter uma pedra. A gente vai chegar, não vai ter o que fazer, mas elas continuaram se movendo, elas continuaram andando, e quando chegaram lá se depararam com um grande milagre. Assim será na tua vida.
assim será para a tua casa, assim será para a tua família, assim será para a nossa nação. Vamos nos deparar com um grande milagre, porque tudo aquilo que precisa ser removido, que nós não temos condição de remover, nós cremos num Deus, amém, que tem todo o poder, que pode remover qualquer obstáculo, tudo aquilo que está impedindo, amém, de você crer no amor de Deus, tudo aquilo que estava impedindo de você crer em milagre, que agora venha a ser removido, agora no nome de Jesus. Será um pecado, será uma acusação, será uma palavra negativa, o que era obstáculo está sendo removido agora, amém, está sendo removido agora da sua vida, para você se aproximar pela fé você vai experimentar um grande milagre, um milagre chamado restauração, um milagre chamado assim, alegria de servir um Deus vivo, um Deus poderoso, a alegria da salvação para a tua casa, para a tua família. Vamos orar no nome de Jesus. Pai, queremos colocar essa casa, queremos colocar essa família, queremos colocar esse irmão, essa irmã, Pai, que estão aqui nos vendo por meio deste vídeo, Senhor, que toda pedra, Pai, todo obstáculo, Pai, tudo aquilo que impedia, Senhor, da pessoa andar pela fé e viver milagres e maravilhas, Senhor, seja agora removido. Se é o pecado, que o pecado seja removido. Se é a tristeza, se é o desânimo, Senhor, que tudo isso venha a ser removido, Senhor. Se era uma acusação, que venha a ser removida agora no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, venha a ser removido tudo aquilo que impedir essa pessoa ver milagre, Pai. Como o Senhor mesmo disse para Marta e para Maria: se creres, verás a glória de Deus. Que o grande milagre venha acontecer, que esse grande obstáculo, Senhor, que essa grande opressão, que essa grande angústia, que esse grande desânimo, que essa grande tristeza, aquilo que é pesado demais para o homem carregar, Senhor, aquilo que é impossível do homem retirar da sua vida, vem tirar agora, Senhor. Vem tirar agora, Senhor, essa tristeza, vem tirar agora essa mágoa, vem tirar agora esse rancor, vem tirar agora essa doença, vem tirar agora essa enfermidade no nome do Senhor Jesus. Nós, pela fé, nós cremos que esse grande obstáculo está sendo removido, que agora essa pessoa está livre, Senhor, para te servir, livre para te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Um grande milagre vindo na tua casa e vindo na toda a tua família, no nome do Senhor Jesus, amém.